A litosfera se estende abaixo da descontinuidade de Mohorovic e ela é composta pela crosta terrestre e pela porção mais externa do manto superior. Abaixo da litosfera, nós temos a astenosfera, e o limite entre essas duas unidades é demarcado pelo isotermo de 1280 graus Celsius de temperatura. Nessa temperatura, a olivina, que é o principal mineral do manto superior, vai se deformar exclusivamente por plasticidade intercristalina. O nosso planeta é composto por várias placas tectônicas ou placas litosféricas. Temos grandes placas como a placa da Eurásia, a placa do Pacífico, a placa sul-americana e outras placas menores como a placa de Cocos e a placa Juan de Fuca. Essas placas litosféricas estão se movendo umas em relação às outras e também estão em contato entre si. A partir disso, temos os três tipos de limites de placas tectônicas, sendo eles o limite divergente, que nessa situação duas placas tectônicas estão se afastando, possibilitando a geração de uma nova litosfera oceânica. Essa situação possibilita a geração de uma dorsal oceânica, como por exemplo, nós temos o limite divergente entre as placas sul-americana e africana, possibilitando o surgimento da dorsal mesoatlântica no hemisfério sul. O limite convergente estabelece-se a partir da colisão de duas placas tectônicas, podendo ter o caso da colisão de uma crosta oceânica com crosta oceânica, que vai ocasionar o surgimento de um arco de ilhas, como por exemplo, o limite entre as placas indo-australiana com a placa de Sunda, formando o arco de ilhas da Indonésia, com seus mais de 150 vulcões ativos. Tem-se também a colisão de crosta oceânica com crosta continental, devido à alta densidade da crosta oceânica. Quando comparada com a crosta continental, a oceânica vai sofrer subducção. Um exemplo desse caso é a colisão da placa de Nazca com a placa sul-americana, formando a cadeia de montanhas dos Andes. E o último exemplo do limite convergente é representado pela colisão de crosta continental com crosta continental. Devido a essas duas componentes terem a mesma densidade, nenhuma delas vai mergulhar em direção ao manto terrestre, mas vai possibilitar a formação de uma exuberante cadeia de montanhas, como no caso dos Himalaias, formado pela colisão da placa da Índia com a placa da Eurásia. E o nosso último limite é o limite transformante, no qual uma placa se movimenta no sentido contrário à outra. Por exemplo, se uma placa está se movendo em direção ao norte, a outra se movimenta em direção ao sul. Esse limite também é chamado como limite conservativo, pois não há nem criação e nem consumo das placas litosféricas envolvidas. Entender a dinâmica das placas litosféricas é de fundamental importância, pois afinal de contas nós vivemos em cima dessas placas tectônicas. E dentre esses limites que nós acabamos de mencionar aqui para vocês, o limite convergente de placas ele é muito importante, pois nessa região nós temos grande parte da atividade sísmica que ocorre no nosso planeta e também atividade vulcânica, sendo essa atividade vulcânica do tipo explosiva. Entender como as zonas de subducção de placas e o vulcanismo que ocorre nos limites convergentes vai ser o nosso tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius e vocês estão aqui no canal do Geologando, que a gente fala sobre geologia, vulcanologia, tectônica de placas e outros assuntos que estão inseridos dentro das geociências. Se você não é inscrito no nosso canal, a gente convida você para se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo e nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui. E dito isso, vamos para o vídeo. A litosfera oceânica ela se forma nos limites divergentes de placas tectônicas, lá na dorsal oceânica. E nesse primeiro momento, essa litosfera oceânica é jovem, quente e tem uma densidade menor quando comparada com as litosferas oceânicas mais antigas. Na medida que essa litosfera vai se afastando do centro de espalhamento localizado na dorsal oceânica, ela vai se tornando mais velha, mais fria e consecutivamente mais densa. Desse ponto em diante, estabelece-se uma estabilidade gravitacional. Porém, todavia, entretanto, a resistência da litosfera ela também vai aumentar conforme a temperatura dessa litosfera vai abaixando ao longo do tempo geológico. Para que se inicie o processo de subducção de uma placa tectônica, é necessário que ocorra uma localização da deformação em locais no globo terrestre de baixa resistência, que possibilita que a instabilidade se desenvolva e se propague.
O caso mais clássico de regiões de baixa resistência são as zonas de transição entre a crosta oceânica e a crosta continental em uma margem do tipo passiva, como por exemplo a margem leste do território brasileiro, onde nós temos as bacias de Campos, Santos e Pelotas e outras bacias sedimentares que são muito importantes para o cenário econômico do nosso país devido à grande província de petróleo que se formou nesses domínios. Uma margem passiva clássica é composta pela plataforma continental, o talude e a bacia profunda, e a zona de transição ocorre nessa região. Para que se inicie uma zona de subducção nesses domínios, além da densidade da litosfera oceânica, é necessário também uma carga sedimentar na média de 10 km de espessura e também hidratação no manto litosférico. Além da margem passiva, podem-se iniciar zonas de subducção de placas em regiões de falhas transformantes, que podem colocar lado a lado litosferas de idades diferentes e densidades diferentes. Nesse caso, a litosfera oceânica mais velha pode iniciar o processo de subducção ao longo dessas estruturas geológicas. Esses dois casos que acabamos de citar aqui para vocês são conhecidos como subducção formada espontaneamente. Tem-se também outros dois casos de subducção induzida por processos compressivos. No caso de processos de subducção formados a partir da indução por processos compressivos, uma zona de subducção formada anteriormente, ela é bloqueada pela chegada na fossa tectônica de blocos geológicos de baixa densidade, como por exemplo continentes e microcontinentes. Temos então dois processos. O primeiro processo é conhecido como transferência. Na transferência, a continuação dos processos convergentes faz com que uma nova zona de subducção se forme no lado oceânico do bloco que colidiu. E o segundo caso é conhecido como inversão de polaridade. Devido à litosfera do arco magmático ser quente, de baixa densidade e menos resistente, faz com que uma zona de subducção se forme com sentido de mergulho oposto ao da zona de subducção que existia anteriormente. As regiões de subducção de placas tectônicas são conhecidas como as margens ativas e formando arcos de ilhas, como por exemplo o Arco de Ilhas da Indonésia. Classicamente, um arco de ilhas é composto pela elevação externa, a fossa tectônica, o complexo da zona de subducção, ou conhecido também como prisma de acreção, uma bacia de antiarco, o arco magmático em si, e a bacia de retroarco, que fica atrás do arco magmático. E nós queremos fazer o convite para o nosso curso de resoluções de concurso público. Se você está estudando para alguma prova como Petrobras, ANP, ou Prefeitura, ou outro órgão público, nós temos esse curso onde nós pegamos provas de várias bancas e também de várias áreas da geologia, como petrologia, mineralogia, vulcanologia, geologia estrutural e outras, e nós resolvemos essas questões explicando os conceitos teóricos. Nós fazemos esse convite para vocês, que é uma forma de apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube e também no Instagram. Se vocês não seguem a gente lá no Instagram, a gente vai deixar o link aí do nosso Instagram aqui na descrição e também um link do nosso curso na descrição desse vídeo. E caso vocês queiram tirar alguma dúvida pessoalmente com a gente, vai estar disponível o nosso número do WhatsApp. Então nós fazemos esse convite para vocês. Dado esse recado, vamos voltar para o nosso vídeo. A partir do momento que essa litosfera oceânica começa o processo de subducção, ela vai atingindo porções mais profundas do manto. Em torno de 100 km de profundidade, essa litosfera começa a sofrer o processo de desidratação. A água é expulsa desses domínios e começa a reagir com as rochas que compõem o manto litosférico nessas adjacências. Começa a reagir começa a reagir com as porções do manto nessas adjacências. Entretanto, esse acúmulo de água nessas regiões vai abaixar o ponto de fusão desses peridotitos montélicos. E baixando o ponto de fusão, nós vamos ter processo de fusão parcial e geração de um magma, nesse caso, um magma do tipo hidratado. E nesse momento em diante, nós vamos começar a observar a formação de um magmatismo do tipo andesítico, que é um magmatismo de caráter intermediário. Se você quer saber a diferença de magmatismo ácido, básico, intermediário e outros, a gente vai deixar um vídeo aqui para vocês irem conferir depois. Esse magmatismo que está se formando ali no manto, ele vai começar a subir em direção às porções mais
externas do nosso planeta, em direção ao arco magmático, e vai fundindo também outras porções do manto e também porções da crosta, onde ele começa a interagir. Na medida que cada vez mais esse magma vai atingindo mais porções próximas à superfície e a pressão litosférica começa a ser gradativamente menor, comparado com uma profundidade maior, nós vamos observar que vai ocorrer um magmatismo, um vulcanismo do tipo explosivo, como por exemplo, esse vulcanismo nós temos a erupção ou erupções que ocorrem no Krakatoa, no Vesúvio, no Etna e outros casos que são considerados como um vulcanismo do tipo explosivo. Nós vamos deixar aqui para vocês um vídeo sobre a erupção do vulcão Vesúvio no ano 70 depois de Cristo para vocês irem lá conferir. Além disso, nós temos outro ponto bastante importante que refere-se ao ângulo de mergulho que essa litosfera oceânica vai fazer na medida que ele vai mergulhando em direção ao manto. Nós podemos ter dois casos, uma litosfera que é relativamente mais jovem, comparado com uma litosfera mais antiga. Esse primeiro caso, nós temos uma densidade menor, e por ter uma densidade menor, o ângulo de mergulho que essa litosfera vai fazer quando mergulha em direção ao manto é um ângulo menor, né? Porque a densidade está menor, então a resistência também vai ser menor. Então nós vamos ter uma margem do tipo chilena, com compressões atrás do arco, na região do retroarco. Né? E também aquele caso onde uma litosfera é mais antiga, onde o ângulo de mergulho que essa litosfera vai fazer é um ângulo muito abrupto, é um ângulo muito íngreme. Nesse caso, a porção atrás do arco magmático, a porção do retroarco, vai entrar em distensão, em alguns casos podendo formar até a litosfera oceânica jovem. Esse caso é conhecido como o caso das fossas da Mariana, dando o nome de margem do tipo Mariana, formando a famosa Fossa das Marianas, onde é a porção mais profunda do nosso planeta. Então nós temos um nome dado a isso, que é o nosso famoso rollback. Então a gente pode ter um caso, uma litosfera oceânica jovem, formando um ângulo de mergulho menor, margem do tipo chilena, e um ângulo e uma litosfera mais antiga com um ângulo de mergulho maior, uma margem do tipo Mariana. E outro ponto bastante importante sobre as zonas de subducção são os processos metamórficos que ocorrem nessas regiões. E aqui vai ficar um desafio para vocês. A gente vai fazer um vídeo sobre os processos de metamorfismo que ocorrem nessas regiões quando a gente atingir a nossa meta de likes para esse vídeo. Então a gente vai estabelecer uma meta de likes bastante pequena, né? 100 likes nesse vídeo, e a gente faz os processos metamórficos que ocorrem em zonas de subducção de placas. Então tá aí para vocês aí. Compartilhe esse vídeo com mais amigos para que a gente possa fazer esse vídeo futuramente. E caso você chegou até o final desse vídeo, a gente agradece a sua presença até aqui. Nós vamos deixar aqui nesse canto da tela um vídeo sobre a erupção do vulcão Vesúvio, destruindo a cidade de Pompeia, e do lado de cá um vídeo sobre a erupção do Monte Santa Helena, em 1980, e também foi uma erupção do tipo bastante explosiva. E caso você não seja um inscrito, clique aqui no meio e se inscreva para receber mais vídeos futuramente aí no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.